dos clubes, falando de quem, Aguinaldo Barreto? Em campo, o Tricolor Paulista, com Eduardo Afonso. Grande Eduardo Afonso, vamos falar do São Paulo. As informações do Tricolor chegam com você. Grande Eduardo Afonso, tudo bem, Edu? Grande abraço, Edu. Tudo bem, Alex? Joia. Grande abraço a quem acompanha o Esporte 9 nesta segunda-feira. Começo falando do São Paulo. São Paulo que vai reestrear no Campeonato Paulista quinta-feira às 8 da noite. Jogo marcado para o estádio do Morumbi contra o Red Bull Bragantino. O São Paulo segue trabalhando, fazendo a sua pré-temporada. No sábado, o São Paulo foi até o Morumbi. O São Paulo não ia até o Morumbi desde o dia 15 de março. Quando o elenco estava presente no Cícero Pompeu de Toledo na vitória de 2-1 contra o Santos, ainda pelo Campeonato Paulista, último jogo antes da pandemia. Depois de todos os quase 100 dias afastados das atividades, depois daquela semana de testes e da pré-temporada que começou no dia 1º de julho, foi a primeira e única atividade no Morumbi, para que os jogadores se lembrem um pouco do palco, onde vão atuar grande parte dos jogos desta temporada. Afinal de contas, o São Paulo podia até sentir um certo desconhecimento da sua casa. Por isso, o técnico Fernando Diniz levou a equipe para o Morumbi no último sábado. E a assessoria de imprensa do São Paulo divulgou uma entrevista com o Daniel Alves, que nós vamos passar agora aqui para o ouvinte da Rádio 9 de Julho, para o fã que acompanha o Esporte 9, principalmente o torcedor tricolor. O Daniel Alves começou a entrevista falando do seu reencontro com o estádio Cícero Pompeu de Toledo. Bom, voltar em casa sempre é muito especial, né? A gente estava com saudade de poder pisar no nosso tempo e retomar a dinâmica que a gente estava, que era muito boa, né? E eu acredito que respirar futebol, para a gente que vive disso aqui, é fundamental. Daniel Alves também lembrou que não haverá torcida na próxima quinta-feira, só a chamada torcida virtual, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ele falou como é que espera que vai ser o clima, jogar sem torcida, e de que forma os jogadores vão se motivar sem a presença, sem o calor humano da torcida nas arquibancadas do Morumbi. Tentar levar alegria, né, para os nossos torcedores que estarão em casa acompanhando a gente, torcendo, sem lugar a dúvida. Com o nosso trabalho, com a nossa performance e tentar, né, nos adaptar o mais rápido possível. Já tivemos essa sensação, não é a melhor sensação, né? A gente com a nossa torcida, mesmo que dando pressão para a gente, é legal, você fica na atividade, né? Mas a gente tem que se adaptar porque o momento é esse. Espero que possa haver uma solução o mais rápido possível para a gente ter os nossos torcedores aqui de volta. Daniel Alves também deixou claro uma coisa: pode não ter torcedor na arquibancada, mas vai ter torcedor dentro de campo. E esse torcedor é ele mesmo, Daniel Alves. Ele diz que vai cobrar dos companheiros um bom resultado, uma boa performance, como se fosse um torcedor. Afinal de contas, ele publicamente afirma há muito tempo que é torcedor do São Paulo. E essa foi, inclusive, uma das virtudes que a diretoria do São Paulo usou para trazer o Daniel Alves já nessa parte final da carreira para vestir a camisa tricolor. Fala, Dani Alves. Sem dúvida nenhuma. Se o pessoal achar que não vai ter cobrança de torcedor, vai ter cobrança de torcedor sim, porque precisamos dar resultado, precisamos recuperar a dinâmica das vitórias, recuperar a dinâmica de poder, né, aspirar ao primeiro lugar. Eu acredito que não nós estamos aqui para pensar em outra coisa que não seja conseguir as 2 vitórias e pegar uma dinâmica boa, porque agora vão vir jogos definitivos e tem que estar preparado, e ganhar tem que ser uma boa costume aqui nesse ambiente. E por fim, o Daniel Alves falou aí, fez um resumo do que espera nesta volta do futebol, de uma forma diferente, mas deixa claro que o São Paulo precisa sim brigar pelo título paulista, que é a primeira competição em atividade e a única que dará um título em 2020. A nossa preparação, ela sempre é uma continuidade do que a gente já vinha fazendo, né? A dinâmica é a mesma, a intensidade, a quantidade de trabalho continua sendo a mesma, continua sendo duro. Eu sempre costumo dizer que temos que pagar o preço, né, para conseguir as coisas, para conseguir aspirar a coisas grandes. E é aqui no dia a dia que a gente consegue isso, aqui no dia a dia, derramando suor,
deixando o nosso melhor aqui dentro, porque eu acredito que nos jogos sempre são uma consequência da intensidade que você aplica nos treinamentos. Então, a dinâmica está sendo espetacular e a gente espera levar essa disposição e essa vontade de jogar para o próximo jogo. Forma parte do passado, o fato de estar tanto tempo sem jogar, agora a gente já retomou, agora a gente tem que pensar no agora, tem que pensar que a gente está preparado para enfrentar o que a gente vai ter nesse momento, né? E eu creio muito que é uma excelente oportunidade de poder aspirar já o primeiro título da temporada. Muito bem, tá aí o Daniel Alves, lembrando, né, Alex, agora com a previsão de término dos campeonatos em 2021, Libertadores, também o fato do São Paulo só disputar Brasileiro e Copa do Brasil com término em 2021, esse título paulista, que é a primeira competição que vem por aí, será de fundamental importância até para o Leco, que é presidente do clube, conseguir aí em 5 anos um título na sua gestão. Senão vai ficar marcada como a gestão dos gastos absurdos sem nada de conquista. No Campeonato Paulista, que vai se reiniciar, o São Paulo já está classificado para as quartas, então vai cumprir tabela no jogo desta quinta e também no jogo de domingo na Vila Belmiro contra o Guarani às 16h. Se o São Paulo conquistar uma vitória, ele já garante também o primeiro lugar do grupo. E se conquistar os 6 pontos, dependendo de uma combinação de resultados, principalmente se Santo André e Palmeiras, que são os times que estão aí também brigando por ser o melhor time da primeira fase, o São Paulo pode terminar ainda como melhor equipe dessa primeira fase do Paulistão, que vai dar uma vantagem, na verdade, assim, mínima, né? Agora que os jogos são com o mando da federação e que não haverá torcida, não significa muito, mas talvez numa final contra um concorrente direto, um time grande, o São Paulo possa, com essa vantagem, jogar a última partida no estádio Cícero Pompeu de Toledo. A semana começou, Alex, com o Fernando Diniz fazendo um trabalho hoje pela manhã no CT da Barra Funda. Assim que terminou esse trabalho, com a participação tanto do Tietê, que ficou 2 vezes de fora na semana passada com dores musculares, como também do Vitor Bueno, que perdeu um treino a semana passada, os jogadores passaram por um exame de Covid-19. Foi a última testagem. Os resultados saem amanhã. Amanhã o treino ainda, nesta terça-feira, será no CT da Barra Funda. Se nesta amostra que foi colhida hoje não tiver ninguém contaminado, seja do grupo de atletas, da comissão técnica ou dos funcionários diretamente ligados ao futebol, o grupo vai para a quarta-feira para Cotia e lá vai ficar concentrado durante a sua participação no Campeonato Paulista. Aí só sai de Cotia para jogar e depois volta para Cotia. E se alguém aparecer infectado, aí não participará dessa ida até Cotia e muito menos dos jogos do São Paulo, pelo menos por 14, 15 dias. O São Paulo espera que todos os atletas tenham respeitado ao máximo o final de semana. Alguns jogadores até postaram algumas viagens aí, principalmente para Campos do Jordão. Isso sempre deixa a diretoria e a comissão técnica preocupadas, porque não existe, assim, uma certeza que nessas viagens não há contato com alguém infectado com o vírus Covid-19. E na lista de inscrição do Campeonato Paulista, uma novidade: o Paulinho Boia, que voltou de empréstimo do São Bento do ano passado e foi reintegrado ao grupo, ocupa a vaga do Antony. O São Paulo, nas quartas, semifinal e final, poderá fazer mais 4 trocas, mas não deve fazer mais nenhuma, porque não tem aí nenhuma perspectiva de contratar novos jogadores para a disputa, pelo menos, do Campeonato Paulista. E uma última informação do São Paulo, Alex, que é bem pertinente: o São Paulo já soube, através da Conmebol, que no mês 9, em setembro, vai reestrear na Copa Libertadores da América. A tabela vai marcar jogo contra o River no estádio do Morumbi, fechando o primeiro turno, depois sai para jogar com a LDU, numa diferença de pouco tempo aí de um jogo para o outro, depois sai novamente para jogar com o River Plate na Argentina e encerra na última rodada contra o Binacional em casa. Será esta a sequência do São Paulo: 3 jogos em setembro e outro em outubro para o término da primeira fase da Copa Libertadores da América. Então é isso, Alex. Voltando ao nosso programa normal, com muitas informações, este é o noticiário do São Paulo nesta segunda-feira. Voltaremos amanhã com mais novidades, mais informações e muito do São Paulo, que se prepara para total momento de ápice da sua torcida, que não vê a hora do time retornar a campo. A reestreia contra o Bragantino, Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira, 20h, no estádio do Morumbi. É isso, Alex. Grande abraço. Grande Eduardo Afonso, abração para você, Edu, trazendo as informações do São Paulo, tricolor do Morumbi.